Poker, engenharia e teatro. Oi, eu me chamo Nicolas Weber, sou acadêmico em Direito, estou no meu primeiro período, e a minha principal intuição para poder fazer esse vídeo é para poder comparar ao longo desses anos aí que eu vou estar dentro da faculdade, comparar minha evolução na minha oratória e no meu desponjar. Quero ficar acompanhando isso, então esse é o primeiro vídeo de vários que eu quero fazer justamente para poder ir nivelando isso, acompanhar a minha evolução. E também porque minha primeira prova do ano vai ser em cima desse livro, que é Cartas a um Jovem Advogado, de Francisco Musnick. E, enfim, dá uma segunda visão, uma interpretação diferenciada para os colegas de turma que também for acrescentar algo para eles comparar e ter alguma coisa a acrescentar aí para essa prova que a gente vai fazer. E também para quem tem interesse em saber como que funciona a cabeça de um advogado, né? O que se passa, as vivências, quem está indeciso também, saber o que vai vir aí pela frente, qual curso seguir. Aqui a gente vai estar falando sobre direito, como que vai ser a vivência de um profissional que deseja atuar na advocacia ou em algum ramo similar. E, enfim, o Francisco Musnick, logo no começo, ele começa fazendo um repertório, né? Ele começa fazendo um repertório da família dele, que apesar de ele ter tido consanguíneos que estavam atrelados ao ramo do direito, ele não teve contato direto com essas pessoas, ele reforça bem que a família não pode ser um fator determinante para poder você escolher o direito como curso que você quer seguir para a vida. Precisa ter identificação, precisa fazer aquilo porque gosta, por amor, de fato. Francisco Musnick, ele diz que o bisavô dele foi secretário de negócios e ministro de Dom Pedro II, então pode ver que ele tem uma geração ali bem longa, já envolvida ali no ramo da política, do direito. O avô dele foi também secretário de Justiça do governo de Getúlio Vargas. Então tem dois conterrâneos ali com bastante carga, mas ele não teve influência direta desses caras, porque são distantes, então ele não teve contato direto, então acabou que não teve influência. Passou mais por ser uma coincidência mesmo. Agora ele diz que tem uma gratidão muito grande pela mãe, que sempre incentivou muito ele, apesar de não ter tido muita influência, ela incentivou no que ele queria, ele sabia que queria aquilo para a vida e a mãe dele incentivou bastante. Agora ele diz que ele teve um incentivo muito grande, assim, que foi um fator determinante que influenciou, sim, na escola. Porque a escola dele não era prova em papel, como a gente faz hoje em dia, geralmente. As provas eram todas orais, então ele já ia treinando, foi formando aquele advogado Francisco Musnick ali. Então, você tinha que se expressar ali, responder a pergunta do professor na frente da sala, então já foi preparando o psicológico dele, o amadurecimento, para poder se expressar em público, que o advogado não pode ser tímido, ele precisa saber se desponjar, ele precisa ter confiança em si mesmo, e vai estar lidando com pessoas, né? Então, ele já foi preparado desde pequeno, perdendo esse medo que às vezes trava a gente. A escola era dividida também em dois partidos, vermelho e azul, como se fosse garantido e caprichoso aqui para Manaus. Então, a liderança da escola, como é chefe de turma, era sempre dividida em dois partidos, o vermelho e o vermelho. O vermelho e azul, tô errando, hein? Pois é, era o vermelho e o azul. E nesse meio ele foi se ambientando e foi gostando e criando uma identificação, e isso foi formando o advogado que se tornou Francisco Musnick. Esse começo de vídeo quase que todo eu errei o nome do cara, não é Francisco Musnick, é Mussint. Um detalhe que eu esqueci. O Francisco ele também diz que na escola dele eles se vestiam elegantemente. Era uma roupa muito quente, mas que as meninas gostavam, então valia a pena. Agora, na formação de advogado, Francisco Musnick ele diz que o advogado precisa ter aquele olharzinho de vampiro. Aquele cara curioso, que quer saber de tudo, nos mínimos detalhes. O advogado precisa ter essa curiosidade, aquela inquietude, até muito dito na filosofia também. E nas suas seleções, quando ele vai contratar alguém para estagiar, ele também sempre pergunta se o cara que está querendo trabalhar junto com ele já leu Dom Casmurro. Então, para ele, o Dom Casmurro é um caso de investigação ali muito importante, muito legal o livro, e ele sempre traz para o ramo da advocacia, para a investigação e para o julgamento do caso, sobre Bentinho e Capitu ali. Então, quem não leu Dom Casmurro, eu não sei se achei muito legal não, mas pode ler, pode ler. Tá, mas por que o clássico Dom Casmurro de Machado de Assis? Bem, o bom advogado ele precisa saber além das leis, ele precisa saber além do direito. Então é muito bom, importante que ele domine história e literatura, porque ele precisa escrever bem, ele precisa interpretar bem, é essencial que ele tenha um espírito de liderança para poder montar boas estratégias.
O olhar de vampiro que o Francisco diz é aquele olhar que brilha no escuro. É aquele cara que sempre está ali resolvendo um caos social. O advogado nunca vai estar em um ambiente tranquilo, sempre vai estar em um ambiente que está precisando buscar uma solução. Então ele precisa ser virado, ele precisa ser diferente, ele precisa ser inovador, precisa sempre estar atualizado. Ele, seja em questões a leis ou então a todos os negócios, porque o advogado atua em todas as áreas. Então seja do futebol, a empresa, a um caso de família, então o advogado ele pega todas as áreas, para todos os lugares precisa de um advogado. Bem, o advogado tem que ser aquele aluno que pensa, então não pode ser aquele cara robotizado, que o professor deu aula, você decorou e pronto. Não, o advogado é o cara que o professor deu aula, ficou aquele quezinho de interrogação, você já está pesquisando o que é aquilo, da onde veio, o que foi. Então, o advogado é o cara curioso, sempre está procurando algo a mais, ele pensa, ele sempre está com interrogação na cabeça. E agora outra coisa, cada um tem uma vivência diferente, né? Mas o Francisco, ele sempre procurou se distanciar daqueles movimentos estudantil que reivindica isso, reivindica aquilo outro. Ele não enxergou que isso fosse uma coisa benéfica para um conjunto. Então, ele sempre procurou se distanciar disso e construir sua carreira por conta própria. Aqueles movimentos estudantil que o Francisco dizia não querer participar, era aquele tipo que fazia, não podemos ser escravos do capitalismo. Então, ele viu que aquilo não ia acrescentar em nada. E esse livro, além de dizer que o advogado precisa estudar bastante, ele precisa fazer 3 coisas. Para poder também ter vínculos e construir parcerias, ele precisa ter uma vivência que a escola não ensina. Então, ele precisa jogar futebol, joga basquete, nivelado. Daí ele precisa ir pra praia, praia em Manaus, pegou pesado, hein, Francisco? Aí ele disse que também o cara tem que namorar. Não, aí acabou com o homem. Existem 3 tipos de aluno. Aquele que estuda muito, tá anotando tudo, aquele que sabe de cada vírgula que o professor falou, mas que é calado. Tem aquele que não pensa nem estuda, não sabe nem o que está fazendo na sala. E também tem aquele que não está anotando tudo, mas está prestando atenção na aula. Segundo o Francisco, esse é o melhor aluno que tem, aquele que contribui com o professor, aquele que está perguntando, questionando, dando orientações e também está participando, também está produzindo junto com a aula. Aquele que argumenta, aquele que debate, aquele que está sempre com a interrogação. Pôquer, engenharia e teatro, ou engenharia do direito, o curso que o Francisco mais queria que existisse, mas que não foi inventado ainda. Para ele, essas são as 3 formações que um advogado precisa dominar. Ele precisa saber do teatro, porque ele vai estar ensinando vários papéis. Ele, às vezes, vai ser o cara bonzinho, que está disposto a negociar, e às vezes ele vai ser o cara brabo, o vilão, que está ali só querendo reivindicar seus direitos. Ele precisa saber de pôquer, por causa da estratégia do jogo de baralho, saber, às vezes, aquela carta que foi descartada pelo adversário, que pode colocar ele em contra-cheque, e também ter domínio da engenharia, porque precisa de um raciocínio lógico, precisa saber se aquela ação vai ser rentável do ponto de vista financeiro ou não, se as leis vale a pena pegar aquele caso ou ele está encurralado. Então você precisa dominar essas 3 áreas, pôquer, engenharia e teatro. O Francisco ele também reforça bastante a ideia do estágio, então o estágio é um momento que você precisa aproveitar todas as oportunidades que vai ter, para poder aprender e para errar mesmo, que só aprende quem erra e só erra quem faz. Então é aí que vai determinar que tipo de profissional você vai ser. Se é aquele que só faz o seu papel ou se vai ser aquele que sempre faz um pouquinho a mais e está procurando aprender. O autocontrole é a ferramenta ou até uma certa qualidade que o advogado precisa ter, é indispensável. Por exemplo, quando o advogado ele está num ambiente de angústia, ele se sente angustiado. Quando está num ambiente de sofrência, ele sente aquilo. Quando está de felicidade, ele também fica feliz. Mas ele não pode se expor assim, ele não pode se expressar, ele precisa de autocontrole, ele precisa lidar com diversas situações, com emoções diferentes. Então, por exemplo, o Francisco, no segundo empresa dele, no segundo escritório que ele trabalhou, quando era estagiário ainda, no Galvia Vieira, ele cita que ele foi responsável para poder cobrar dívida de um empresário, de um cliente. E logo quando chegou de cara, o empresário pegou, sentou na frente dele no sofá e colocou, aqui tem 2 potes. Esse pote aqui é das pessoas que eu estou devendo que não vão receber, e desse aqui é o das que vão. Então aquilo pegou e acabou que na hora o Francisco ficou irritado, né? Mas ele não pode demonstrar isso. A vontade era de xingar o cara, mas não podia. Então ele conseguiu exercer o autocontrole, lidar com a situação, e até que depois, no futuro, ele ficou sabendo que foi paga aquela dívida. Se ele tivesse explodido, talvez tivesse colocado tudo a perder. O sonho da grande maioria dos profissionais que procuram se aprofundar no estudo das leis é justamente
poder fazer um mestrado fora do Brasil, né, no exterior. Com o Francisco não foi diferente, ele teve esse interesse, conseguiu ir para Harvard, e então ele fez seu mestrado lá e voltou muito mais preparado. Ele queria ter esse leque de informações a mais, ele queria ter uma prova de vida, um desafio, num ambiente onde ele não tivesse nenhum parente próximo, ele teria que se virar totalmente e ter esse conhecimento a mais. Até ele faz uma crítica a algumas pessoas que também têm esse intuito de fazer um mestrado fora, mas que mal conhecem o direito do próprio Brasil e já querem viajar, fazer uma especialização fora, sendo que não estão preparados para isso ainda. A opção dele por Harvard é porque o direito brasileiro tem por base o americano, né? Então sofre uma grande influência aí. E ele também faz uma criticazinha que lá vigora muito a lei do Muricy. Então, não existe esse negócio, como aqui no Brasil, de que o colega empresta o seu caderno para poder fazer uma atividade que o professor pede, por exemplo. A lei do Muricy diz que é cada um por si. Então, mas ele também diz que isso prepara você para o mercado de trabalho, porque realmente, no escritório jurídico não vai ter alguma outra tarefa ali para poder você ter por parâmetro, por base, seguir um exemplo. Não existe isso. Ali é cada um por si, você precisa mostrar o que você sabe, tem que estar pronto, e cada um desenvolve seu próprio projeto. O profissional da advocacia terminou seu curso de Direito e agora como saber se ele está pronto para poder ter clientes ou não. Então é aí que aparece o exame da ordem, a OAB, justamente para poder distinguir, fazer uma peneira daqueles advogados que estão preparados ou não, e também para poder nivelar o curso, se a universidade que ele fez, se ela passou um bom nível intelectual ali, um bom nível acadêmico para aquele profissional. Saber se ele está pronto de fato. Essa peneira é tão grande que no livro é citado que em 2006, menos de 50% das pessoas que se candidatavam, que se inscrevia no exame da ordem passava. Nenhum estado brasileiro atingia 50%. Em São Paulo foi menos de 10% de aprovado. E ele é tão bom que até os profissionais da medicina, os médicos, eles estudam fazer algum modelo parecido para poder abranger a classe deles também, para poder definir aqueles profissionais que estão habilitados ou não também. E o exame da ordem é a organização em si, a OAB, importância principalmente por cobrar muito a questão moral e ética do profissional. Então, se esse profissional vinha se desviar da sua conduta, for querer facilitar, ver meios para poder um criminoso se desvincular do seu crime, ou facilitar para poder haver alguma espécie de corrupção, então que se desvie dinheiro público, esse profissional vai ter sua carteirinha cassada e ele não merece estar dentro do quadro de advogados do Brasil. E para quem está embarcando agora no ramo do direito e não sabe ainda para que área seguir, lá vai duas grandes áreas de tendência. Uma é o direito societário, envolvendo grandes empresas, academias, hotéis, concessionária de carro, e o outro é a arbitragem. A arbitragem é um ramo bilateral entre duas empresas, em comum acordo, que não levam ao caso a um tribunal. Então é até bom para o STF, porque tem tanta preocupação, tantos casos para resolver, e isso agiliza o trâmite legal. É bom para a empresa, que tem um custo e um tempo reduzido para poder resolver a causa que elas querem, e ela é regularizada desde 1996. E então o advogado, ele é o próprio juiz, ele que decide a causa. Quando a gente for fazer um pronunciamento, uma defesa no tribunal, o Mussines traz uma regrinha: nunca leia, fale, porque é monótono, é chato para quem está escutando. E a primeira vez ele se lembra também nesse livro que quando ele foi fazer um pronunciamento, o primeiro discurso que ele foi fazer de defesa num tribunal, o juiz começou elogiando a postura, o que ele tinha falado, e acabou que no final ele esculachou. Então, de cara, ele já aprendeu a regrinha de ouro. Sempre que alguém começar te elogiando, isso não vai acabar muito bem. Mas aí ele teve aquele ponto de autocontrole. Ele se manteve confiante e frio. Ele já tinha sido preparado por aquilo desde a época de ensino fundamental, lá no colégio Padre Antônio Vieira. Lá naquela época, ele só podia levar uma folha com até 20 palavras, somente tópico. Justamente porque se o advogado for querer ler um texto, ele vai acabar se perdendo. Ele vai perder a linha de raciocínio. E também não fica uma coisa legal, não fica dinâmico. Não é interessante. Eu, na primeira vez que eu fui fazer um pronunciamento em público, cara, a minha perna estava praticamente dormente, de tanto que tremia. Até hoje sempre dá aquele nervoso, mas hoje eu já tento levar para um outro lado. Eu penso que sempre que eu for fazer alguma coisa que seja importante, que tenha consequência, eu tento procurar isso e ver pelo lado bom. Então eu fico imaginando que ainda bem que eu tô nervoso, quer dizer que eu tô vivo, quer dizer que eu tô sentindo emoção.
O dia que eu parar e que for como se fosse no piloto automático, fazendo alguma coisa, uma decisão que seja tomada, que seja tanto faz, e não teria sentido emoção nenhuma, aí sim eu devo me preocupar. Aqui entra a esperteza que um advogado ele precisa ter. O Francisco Mussint, ele é um advogado no ramo de empresas, de negócios. Então ele tem muitas reuniões com acionistas dessas empresas. E numa dessas reuniões tinha um cara motivado por alguma ambição própria, que ele só queria enrolar a reunião. Então ele queria comprar ações mais baratas para vender mais caro. E ele ganhava vantagem com isso. Então, na hora que era debatido as ideias, o que era concordado e discordado, o Francisco falava: os que concordam permaneçam como estão. E o cara, querendo enrolar, toda vez se levantava. Era o único que se levantava na sessão. De umas 500 pessoas, ele era o único que estava lá só para atrapalhar. Beleza. Francisco percebeu que ele não estava escutando o que era dito. Ele só ficava assim, em pé, só mesmo para poder atrapalhar. Então, o Francisco, percebendo isso, só mudou o termo. Ele só falou, em uma única decisão, ele pegou, reuniu e falou: os que não concordam não permaneçam como estão. E o cara se levantou, porque estava no automático, não estava prestando atenção. Então, um terminho que mudou tudo, foi aprovado e seguiu em frente o processo. Na vida do advogado, sempre vai ter aquele momento em que ele quer construir o seu próprio escritório. Na vida do Francisco Mussint não foi diferente. No escritório jurídico que ele trabalhava, ele tinha começado como estagiário, já tinha virado um dos sócios da empresa, mas ele não sentia mais que era a mesma coisa, não tinha mais aquela mesma emoção. Eles queriam até mesmo a expulsão dele, isso foi para votação e ele permaneceu. Ele conseguiu ganhar, mas ele sentia que não era mais clima. E ele fundou o seu próprio escritório. No começo não foi fácil, mas ele teve uma vantagem, porque estava durante a transição do Cruzeiro para o Real. E nessa transição, muitas empresas se privatizaram, empresas que eram estatais, do governo, pública, e acabaram sendo de pessoa privada. E nesse momento, precisava de um advogado, e ele já trabalhava nesse ramo, e ele participou dessa privatização das empresas. Aí acabou que aumentou muito o respaldo dele e da própria empresa, que ele construiu junto com alguns amigos. E ele também dá um destaque muito grande para o material humano, para o eu da pessoa, tanto para os seus funcionários, com plano de carreira, dando destaque a eles, tanto com as empresas, principalmente as primeiras empresas que acreditaram no potencial dele e do escritório que ele criou, elas receberam uma estrelinha ali para poder ganhar um destaque especial. E ele diz que as empresas que não se preocupam com o eu da pessoa estão à beira do colapso. Podem até decolar em um curto prazo, mas a longo prazo vão se acabar, vão destruir. Não vai, até porque o advogado, ele trabalha meio que como psicólogo, ele nunca vai receber uma pessoa que está tranquila, que está favorável. Sempre vai ter uma causa que está precisando, de necessidade. Então o advogado vai precisar lidar com aquelas emoções e o advogado precisa atingir o alvo, ele precisa saber como resolver. Se ele não resolver, ele não vai ter utilidade. Nessa do potencial humano entra também o serviço voluntário, que é o dever de todo cidadão e principalmente do advogado, que está ali lidando com causas sociais. É um trabalho generoso e que aqui vale muito mais do crescimento humano do que uma conta ter que pagar. Confidencialidade e prazo é a alma do negócio na advocacia. O Francisco ele tem uma preocupação muito grande, principalmente com os jovens que entram na empresa dele, para eles entenderem a seriedade disso. Por exemplo, teve um caso que ele pegou envolvendo Brahma e Antártica, a união dessas duas empresas, em que durou cerca de um mês toda a questão burocrática, a documentação que ele ficou responsável por fazer esse trâmite, e foi em completo sigilo. Se a notícia vazasse, ia ser um completo colapso, ia fracassar. Não ia ser mais vantagens para as empresas, porque as ações dela na Bolsa de Valores iam oscilar muito e acabar que não ia ser mais vantagem, o negócio ia ser desfeito. Agora, quanto ao prazo, muitas vezes o Francisco ele relata que tem que trabalhar de madrugada, principalmente porque ele trabalha na questão de Bolsa de Valores com grandes empresas. Então, por exemplo, se você aconteceu qualquer coisa, saiu uma notícia no finalzinho da tarde, começo da noite, e enquanto o mercado da Bolsa de Valores fecha, logo pela manhã, quando ele abrir, já vai ter que ter resolvido tudo. Então teve vezes que ele passou a madrugada dentro, trabalhando, antes do mercado abrir. Porque se o mercado abrir com aquela notícia ruim sobre a determinada empresa, pode determinar o fracasso dela. Ela pode decretar até falência por isso. De tanto que ela pode cair na Bolsa de Valores, quanto que ela pode desvalorizar. E teve uma semana que o Francisco relata ter dormido 14 horas durante uma semana. Deu 2 horas por dia. Mas é isso, o direito não tem outra coisa, é foco, determinação, você tem que ter paixão por isso. A arte da negociação, ela começa quando você chega um momento e fala que não quer mais ganhar uma festa de aniversário, e agora quer uma viagem. Muita gente escolheria ir para Disney, e eu vou para Puyi. Numa negociação, não tem espaço para insegurança, não se pode relacionar o pessoal e o profissional. E também o seu adversário, ele não é teu inimigo.
ele é só um oponente circunstancial que no futuro pode virar aliado e até mesmo um cliente. Agora, claro, sempre tem surpresas, cada caso é um caso. Agora, uma coisa, numa causa perdida, é melhor ter um fim horroroso do que um horror sem fim. E por fim, a vida ela é marcada pelo suor. A vida é 5% de respiração e 95% de transpiração. Agora o conselho do Francisco Mussines, festeje suas vitórias, mas cuidado para não ficar muito tempo na frente do espelho.